Fala pessoal, vamos dar agora uma checada na matéria final do eletromagnetismo, né, que é a indução eletromagnética e a lei de Faraday-Lenz. É a parte talvez mais importante de todas, porque ela tem muito a ver com o seu dia a dia, tem muito a ver com o fato de você ter energia elétrica chegando à sua casa, né, no comércio, na indústria, e é a base do mundo contemporâneo, né, a geração de energia elétrica, uma coisa muito importante para a gente no dia a dia. Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Vamos entender agora então aqui como é que funciona esse lance de indução eletromagnética. Primeiro vamos entender a seguinte coisa, é o que você já sabe. Temos aqui uma espira, que é um fio enrolado. Tá? Se não tiver nada ligado à espira, você vai perceber o seguinte, a espira eu conectei ela no multímetro. Percebe que o multímetro marca 0 volts. Por que 0 volts? Porque para ter alguma tensão, eu vou ter que ter depois o quê? Considerando também elétrons em movimento, eu vou ter uma tensão que vai gerar uma corrente, certo? Essa corrente elétrica, ela vai circular aqui dentro. Mas isso só vai acontecer se eu tiver uma fonte, se eu tiver alguma coisa que forneça a tensão, que a gente vai ter a corrente elétrica, mas não tem nada. Isso aqui está conectado só no multímetro para ler. Ele está lendo o quê? Nada, porque eu não tenho nada. Então não tem corrente elétrica circulando aqui, não tem nada, certo? Vamos agora fazer uma outra coisa. Vamos pegar essa espira e vamos ligar numa bateria, formada por duas pilhas, tá? Então aqui a gente tem, ó, duas pilhas, que eu vou fazer a conexão justamente agora nessa espira. E vamos ver o que vai rolar, certo? Então conectando a nossa bateria na espira, observe o que vai acontecer. Ó, todo mundo está conectado agora. Você percebe que aqui vai aparecer o quê? 2,5 volts, que é a tensão gerada pela bateria. Porque agora sim eu tenho uma coisa que tem tensão, uma coisa que fornece corrente elétrica que vai circular aqui dentro e vai embora. E o multímetro está lendo quanto de tensão é gerada pelas pilhas, ou seja, 2,25 volts é o que elas estão fazendo agora, é o que elas têm agora. Então você repara que só faz sentido eu falar ali da corrente elétrica quando eu forneço algum meio, alguma forma de ter ali a energia elétrica sendo gerada, passando por ali. Então, quando não tem nada, não tem nada, não tem como, tem nada. Como é que você vai ter ali uma tensão, uma corrente? Mas quando você liga uma pilha, bateria, aí no caso tomada, ou qualquer tipo de bateria que você imagine, aí você vai ter com certeza tensão, a voltagem, né? E também uma corrente elétrica fluindo ali pela espira ou qualquer outra coisa que você conhece do dia a dia que precisa de energia para funcionar, né? A questão agora na indução eletromagnética é outra coisa, é outro esquema. Você vai perceber agora como é que a gente consegue inclusive gerar energia elétrica, certo? Primeiro vamos entender um conceito importante que é o fluxo magnético. Cara, o fluxo em si é uma coisa que passa em algum lugar. Você pode ter pessoas passando numa porta e pessoas passando num portão. Se a área da porta é menor do que a área do portão, é claro que vai passar o quê? Menos gente na porta do que no portão. Isso parece óbvio. Só que é claro, pode tanto passar uma pessoa na porta e uma pessoa no portão. O fluxo vai ser igual. Pode passar duas pessoas na porta e, sei lá, uma no portão. Onde que vai ser o fluxo maior? Vai ser na porta, mesmo tendo uma área menor. Certo? Mas é claro, se você for considerar que o portão tem uma área maior, podem passar tipo 10 pessoas lá. E podem passar tipo só duas na porta. Onde que o fluxo é maior, o fluxo de pessoas é maior no portão. Então depende muito da área, do lugar, né, do tamanho onde a coisa está passando e de quantas coisas passam. Podem ser pessoas, ou posso estar falando também ali de um cano de água. Tem um cano de água fininho e tem um cano de água grosso. Onde vai passar mais água? Depende. Se você abrir a torneira um pouquinho só para os dois, pode passar a mesma coisa. Se você abrir muito a torneira para o cano mais fino, pode até ser que passe mais água no cano mais fino. Tudo depende de quanto de água vai estar passando. É claro que pelo fato da grossura do cano maior ser maior, né, um cano mais largo, ele potencialmente tem uma chance de passar o quê? Mais água. Então o fluxo em si, o conceito de fluxo tem a ver com coisas passando em uma área, em algum lugar. Tá? Então observe só aqui essa imagem. Nada de novo. Aqui você tem um ímã, certo? Um ímã tradicional em barra. Você tem os seus polos norte-sul e as linhas de campo saindo do norte em direção ao sul. Então tem aquelas linhas mais próximas
e tem aquelas que vão dar uma baita volta até chegar ao sul. Né? Então você vê que tem umas aí cada vez mais distantes. Isso você já viu antes lá no início, não tem nada de novo, extraordinário. O que eu quero que você entenda agora aqui é o seguinte: observe que se eu colocar a Spira em duas posições distintas, o que vai acontecer? Eu vou ter um fluxo, né, de linhas de campo magnético que atravessam a Spira. Ou seja, eu não estou falando agora de fluxo de pessoas ou fluxo de água no cano, estou falando de fluxo de linhas de campo magnético. Estou interessado no campo que está atravessando a Spira. Então você repara que quando você olha aqui essas linhas de campo, tem um impacto diferente em cada caso. Você vai olhar que aqui, quando está perto, olha quantas linhas de campo, ó, atravessam essa Spira. Quando a Spira está mais distante, olha quantas linhas de campo atravessam a Spira. Ou seja, quanto mais distante, mais difícil é de a gente ter um acúmulo de linhas de campo passando na Spira. Porque as linhas são mais concentradas, mais próximas do ímã, certo? Então a gente pode dizer que o fluxo aqui, mais próximo do ímã, é maior do que o fluxo magnético onde? Aqui. Você consegue compreender isso, certo? Isso aqui é a base para você poder entender a indução eletromagnética lei de Faraday. Não é nada de outro mundo, tudo bem? Você viu lá no motor eletromagnético, no vídeo anterior, a seguinte coisa. Você tem o ímã, né? E você tem a Spira. O que acontecia ali? Ao ter o ímã com a Spira, nada acontecia. Eu mostrei que não aconteceu nada. Nada. Você não via nada aparente acontecendo. Porém, quando você ligava a Spira na corrente elétrica, quando você ligava aquelas pilhas, o que acontecia com o motor? Ele começava a girar. Alguma interação acontecia entre a corrente elétrica passando na Spira com o campo magnético do ímã. E pela regra da mão esquerda você viu que dava para saber até para onde vai cada força. Desse modo você percebia por que você conseguia girar por causa da força magnética. Mas isso só acontece por um motivo. Porque você ligou a Spira numa pilha, numa bateria, em alguma coisa que forneça corrente elétrica. Certo? Então você viu que tendo corrente elétrica você consegue fazer aquilo funcionar. O problema é, e quando você não tem a corrente elétrica? Acontece alguma coisa? Aparentemente não acontecia nada. Não grudava, não afastava, não acontecia nada. Mas na verdade acontece. E é o nosso objeto de aula hoje. Bom, repara que agora no que vai acontecer se eu não tiver pilha, nem bateria, nem nada. Somente a Spira e o ímã, certo? Aqui a gente tem o multímetro marcando nada, zero. Eu tenho aqui só a Spira ligada nele, pelo fio. Então ele não está lendo nada, não tem volt nenhum, 0 volt. Eu tenho aqui o meu ímã. Se o ímã mantiver parado aqui, se eu te mantiver ele parado a uma certa distância, você nota que você vai ter zero. Mas olha o que vai acontecer quando eu aproximo o ímã da Spira. Apareceram menos algumas coisas volts ali, certo? Se eu afastar, apareceu alguma coisa volt ali. Então, se eu aproximo, aparece um valor qualquer negativo. Se eu afasto, aparece um valor qualquer positivo. Então, se eu ficar, ó, aproximo, afasto, aproximo, afasto. O que você nota aqui é o seguinte: quando está longe e parado, não acontece nada. Quando eu aproximo, aparece algum valor negativo ali. Quando eu paro aqui na Spira, não acontece mais nada. Tá vendo? Porém, quando eu afasto, aparece alguma coisa. Por que diabos isso está acontecendo? Né? Se eu não tenho pilha, bateria nem nada, por que está aparecendo uma tensão aqui? Certo? E o mesmo valeria para a corrente. Se eu pegar aqui a corrente elétrica no multímetro, ó, eu coloquei alguma leitura de corrente elétrica, e eu passar aqui, ó, olha lá, zero, algum valor e algum valor. Por que quando eu fico aqui oscilando esse ímã em relação à Spira, eu tenho tanto tensão quanto corrente aparecendo? Porque assim, não tem pilha, não tem bateria. Como é que os elétrons vão circular na Spira se não tem nem pilha, nem bateria, não tem nada que forneça uma corrente elétrica, não tem energia elétrica? Por que isso acontece? E por que acontece dessa forma? Quando você observa ali, por que acontece exatamente dessa forma? Por que quando eu pego aqui a Spira, né, e eu aproximo esse cara e afasto, por que quando eu aproximo aparece ali menos, sei lá, 0,1 volt? Aí eu paro, 0 volt. Aí eu afasto, aparece, sei lá, mais 0,1 volt.
E quando eu paro aqui de novo, 0 volts. Isso tem a ver com o tal do fluxo. Igual no desenho que você viu aqui, certo? Você tem aqui o ímã, né? E você tem esse ímã que tem um campo magnético ao seu redor, certo? Ele tem um baita campo aqui, esse ímã é forte, o ímã dele tem um certo alcance. Quando você mexe o ímã em relação à espira, você percebe que você vai de diferentes posições. Você vai ter aqui, ó, uma posição que tem pouca influência, você tem poucas linhas de campo chegando na espira, mas quando você aproxima o ímã, o que vai acontecer? Ou você aproxima a espira, tanto faz, o que você vai ter? Você vai ter uma região aqui da espira, ó, onde tem mais linhas de campo. Então, o que está mudando, de fato, quando você aproxima ou afasta um do outro, é o quê? O fluxo magnético. Aqui eu tenho pouco fluxo, aqui eu tenho muito fluxo. Mas o que interessa na indução eletromagnética é justamente a variação do fluxo, a mudança do fluxo. Por isso que quando eu estou parado aqui, ó, o que o multímetro marca? 0 volt, 0 ampere, marca nada. Você não tem nem tensão nem corrente. Mas quando eu faço isso, opa, aí aparece ali menos sei lá quantos volts, ou menos não sei quantos ampere. Quando eu paro de novo, peraí, eu parei, mas tem um fluxo gigantesco aqui, está tão perto que o fluxo é muito grande. Não deveria então ter ali uma tensão grande, porque tem muita linha de campo ali? Não. Porque se você percebeu até agora, o que interessa não é necessariamente só a quantidade de linhas de campo. Não é se está perto ou se está longe em si. O que interessa aqui é quanto está mudando. Quando eu faço isso, eu estou saindo de uma situação em que eu tenho quase nada ou nada de linhas de campo e venho para cá e tenho uma porção. Quando eu tenho aqui uma porção e eu afasto, o que eu estou fazendo? Estou desequilibrando de novo. Eu tenho um monte e passo a não ter quase nada. Então percebe no que está acontecendo aqui. Aqui é um equilíbrio. O que a espira gosta? Do equilíbrio. A natureza gosta de equilíbrio. Então ela está muito confortável assim, com essas linhas de campo muito longe. Não vai acontecer nada com os elétrons aqui dentro. Eles estão numa situação normal deles. Mas quando eu faço isso, eu estou perturbando a espira. Eu estou fazendo aparecer cada vez mais o quê? Linhas de campo aparecendo, atravessando ela. E ela não gosta disso. Do nada aparece um monte de linha de campo aqui, ela não gosta disso. Certo? O que ela vai fazer quando eu faço isso? Regra da mão direita. Certo? Se você tem linhas de campo chegando aqui, o que ela vai fazer? Ela vai contrapor essas linhas de campo. Ela vai gerar linhas de campo para cá. Então eu tenho aqui linhas de campo vindo e ela vai gerar linhas de campo para cá, para o outro sentido, para confrontar, para anular. Como que ela faz isso? Bom, você aprende que tem duas formas de ter linhas de campo. Uma, o ímã tem, ele tem, né, da natureza dele ter linhas de campo magnético, ele é um ímã, afinal. E outra coisa é eu passar o quê? Corrente elétrica em algum lugar. Então, quando eu gero corrente elétrica em algum lugar, o que acontece? Campo magnético passa a existir. Regra da mão direita. Se eu tenho corrente, o que acontece com o campo magnético? Ele é uma coisa circular, né, em relação a essa corrente aqui. Você viu isso lá atrás. Então, como que eu faço aqui? Se eu tenho essa espira, como é que ela vai contrapor? Ó, linhas de campo passando aqui. Por quê? Porque essa corrente está subindo. Então, se a corrente está subindo aqui, as linhas de campo passam para cá. Regra da mão direita, ó. Girando o punho, isso quer dizer que na parte interior da espira, a gente tem linha de campo vindo para cá. Então, quando eu faço isso, naturalmente esse cara gera uma corrente elétrica no sentido para quê? Para contrapor esse ímã daqui. Porém, quando eu paro, eu falo assim, bom, eu me acostumei. Agora meu equilíbrio é ter uma porção de linhas de campo aqui dentro. Beleza. O que acontece com o multímetro? 0. Marca 0, porque ele já se acostumou a ter um monte de linhas de campo aqui dentro. O problema vai ser o quê? Bom, eu tenho um monte de linha de campo e de repente eu afasto. Pô, peraí, né? Agora que eu me acostumei a ter um monte de linha de campo aqui dentro, você afasta? O que ele vai querer fazer quando você afasta? Ou seja, tem um monte de linha de campo aqui. De repente você afasta e diminui essas linhas de campo que vem do ímã. Ele não vai gostar. Ele vai agir como se fosse assim, vem, volta, volta, volta. E como é que ele faz isso? Regra da mão direita. O que ele vai fazer agora então? Se a espira ela está aqui e o ímã está afastando, ao invés de gerar aqui uma corrente elétrica que vai gerar um campo para cá, para contrapor, vai gerar uma corrente elétrica no outro sentido. Porque se fizer isso, o que vai acontecer? Ao invés de contrapor para lá, ele vai se contrapor para onde? Para cá.
cá, ó, para esse lado aqui, para esse lado de cá. Então isso quer dizer que com o campo agora nesse sentido, é como se ele estivesse, vamos dizer assim, chamando de volta esse cara aqui. Eu estou saindo e opa, volta. Então você vê que quando aproxima, as linhas de campo aqui fazem o quê? Isso. Quando eu afasto, as linhas de campo fazem isso, no sentido oposto, sempre se opondo, né, ao que está acontecendo. Não gosta quando aproxima e não gosta quando afasta. Então ele contrapõe, entendeu? Então aqui você vê que a indução eletromagnética basicamente é isso. Ela tem a ver, nunca esqueça isso, com a variação do fluxo magnético. Tem a ver com essa mudança. Não tem a ver com você estar parado com um monte de linha de campo ou parado sem nenhuma linha de campo. Tem a ver com o fato de você aumentar abruptamente ou você diminuir abruptamente. Então você repara na seguinte coisa. Você tem um ímã e tem a espira. O que você tira disso? De que quando você aproxima, você vai ter ali, por exemplo, vamos supor, menos 2 volts. Quando você afasta, você tem 2 volts. Qual o significado disso de fato? De eu aproximar e ter menos 2 volts e eu afastar e ter 2 volts. Ambos são 2 volts. Só que um é menos, outro é mais. Por quê? Por causa dessa contraposição. Né? Elas sempre se opõem. Então, quando eu aproximo ele não gosta, menos 2 volts. Ou, sei lá, menos meio ampere. Quando eu afasto, tem lá mais 2 volts ou meio ampere positivo. Por que fica mudando a tensão e a corrente dessa forma? Não muda o valor às vezes, mas muda o quê? O sinal. Por que o sinal? Ué, se pela regra da mão direita você viu que a corrente, por exemplo, ela faz isso uma hora, faz isso. Depois faz isso e faz isso. O que eu estou fazendo? Eu estou alternando. Eu estou mudando. Né? Eu estou fazendo justamente um movimento aqui em que eu estou aproximando, afastando e ele vai respondendo de que forma? Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ele gera tensão e corrente em sentidos distintos, alternados. E isso é a tal da corrente alternada. Isso é a tal da tensão alternada. Certo? Então, quando eu falo que na tomada eu tenho 110 volts, são 110 volts alternados. É diferente a forma como a gente tem os elétrons se movimentando e tudo mais, de, por exemplo, isso aqui, que são pilhas com corrente contínua. A corrente só segue no sentido. Na tomada é diferente, por exemplo. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu vou estar alternando. Eu vou estar sempre gerando o quê? Corrente e tensão. Porém, eu vou estar gerando o quê? 5 volts menos 5 volts, 5 volts menos 5 volts. Eu vou estar sempre mudando a coisa. Então agora você entendeu o princípio da indução eletromagnética, que é a base do nosso mundo contemporâneo. Você entendeu que você precisa de um ímã e de alguma coisa, uma espira ou até uma bobina, para você poder fazer corrente elétrica circular. Então você não precisa nem de pilha, bateria, tomada, nem nada. O simples fato de você movimentar um ímã, alguma coisa que tem campo magnético em relação a uma espira, algum fio enrolado ou coisa do gênero, já é o suficiente para você poder gerar o quê? Uma corrente elétrica e uma tensão. Certo? A gente pode criar a corrente elétrica. Então você repara na seguinte coisa aqui, ó. Uma coisa você já viu. Aqui eu tenho um motorzinho de impressora, que serve para você poder puxar o papel ali e tal. Já mostrei isso no vídeo anterior. Então eu botei uma hélice aqui, certo? Se eu simplesmente pegar aqui, ó, 2 pilhas, como você viu anteriormente, e eu conectar, o que vai acontecer? O motorzinho vai girar. Vai virar uma espécie de ventiladorzinho aqui, certo? Isso só está acontecendo porque é o motor eletromagnético, como você viu na aula do vídeo anterior. Né? O vídeo anterior ali mostrou o quê? Que eu vou ter, do mesmo jeito que eu mostrei ele de maneira mais rústica, o que tem aqui dentro é o quê? Basicamente é algum fio enrolado, uma bobina, uma espira, alguma coisa do tipo, junto com o quê? Junto com um ímã. Então, quando eu tenho a corrente elétrica passando na espira, na bobina e tudo mais aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ela vai estar se mexendo em relação a quem? Ao ímã. Igualzinho que você viu lá na aula anterior. Só que aqui já está prontinho, bonitinho nessa caixa fechada. Lá eu mostrei justamente a coisa feita no braço de maneira bem mais rústica, certo? Mas o princípio é o mesmo. Eu vou ter ali a força magnética fazendo o eixo girar, certo? Então, isso aqui é muito manjado já. Agora observe o que vai acontecer daqui em diante. Então, dá uma checada nisso aqui. Esse é o motor. Claro, é o motor que eu arranquei de algum lugar. Então, isso aqui era o ventiladorzinho que eu tirei e estou mostrando como é que é por dentro. Você vê que o princípio é o mesmo. O que a gente vai ter aqui, ó, ao invés de uma espira, nós temos 4. Certo? Mas são espiras. Aqui nós temos o fio.
positivo e negativo é onde passa a corrente elétrica. Então isso aqui é alimentado. A gente liga na bateria em algum lugar, isso aqui é alimentado. Então a corrente elétrica circula aqui dentro. E aqui por fora fica um ímã, certo? Então a interação do ímã com essas espiras fazem o quê? A força magnética aparecer, como você viu naquele motor simples que a gente montou, certo? Então o que você tem aqui é a interação da corrente elétrica com o ímã, com o campo magnético, vai fazer você ter o quê? Vai fazer você ter justamente o movimento, certo? Agora, e o contrário? Se eu tiver o movimento, eu consigo fazer a energia elétrica? Porque aqui eu preciso da energia elétrica, eu preciso ligar em algum lugar. Se eu ligar em algum lugar, eu vou ter o motor girando. E se eu tiver o giro, será que eu consigo inverter isso e fazer aparecer a corrente elétrica? Nisso é que vai entrar a indução eletromagnética e a lei de Faraday-Lenz, certo? Então observa aqui no que vai acontecer agora bem diferente, certo? Esse cara não está mais ligado em nenhum tipo de pilha, bateria nem nada. Então eu não espero que ele comece a girar sozinho, certo? Ele não vai girar. Porém eu liguei nele aqui um LED. E um LED precisa de quê? De uma tensão, de uma corrente para ligar. Eu não espero que ele acenda do mais absoluto nada. Olha o que vai acontecer agora, só pelo fato deles dois estarem ligados, ó, sem nenhuma pilha, nem bateria, nem nada, e eu girar aqui esse motor. Reparou? Olha lá o LED. Ele acende conforme eu gire isso daqui. Claro que se eu ficar girando muito rápido, eu vou conseguir fazer ele piscar mais vezes, mais frequente. Esse movimento aqui, esse giro, está fazendo esse cara ser alimentado. Só o fato de eu girar esse motor, né, se eu estou girando aqui espiras, como você viu ali, tem espiras aqui dentro, em relação ao ímã que também está aqui dentro, eu vou ter o quê? Indução eletromagnética. Também a lei de Faraday-Lenz, que é a indução eletromagnética escrita matematicamente. Então você tem aqui o movimento da espira em relação ao ímã gerando corrente elétrica e tensão, certo? Pensa agora em modo de produção de energia que você conhece. Lembra? Você tem ali que você estuda a hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear, fotovoltaica, você vai ter ali também a eólica, etc. e tal. Boa parte dessas energias elétricas funcionam com o princípio da indução eletromagnética. Funcionam baseado em algum sistema que você vai ter ímãs e fios enrolados, espiras ou bobinas, claro, de maior porte, e você vai conseguir fazer gerar uma corrente elétrica e uma tensão. Como você viu, só com um motor simples desse de impressora, e eu girando com a minha própria mão, eu consigo pelo menos fazer esse LED acender de maneira precária, piscando. Agora observe o que vai acontecer se, por exemplo, eu tiver um ventilador, que é o que eu vou ligar agora. Eu vou ligar um ventilador que vai me fornecer o quê? Um vento, como se fosse um vento aí de algum lugar. Então eu vou tentar simular agora justamente a energia eólica, aquela energia que você vê daqueles cataventos enormes, o qual você vai ter ali batendo o vento, ele girando aquela pá enorme, e com isso você vai ter a produção de energia elétrica para casa, para indústria, comércio e tal. Só que, claro, numa escala bem menor aqui, educacional. Então eu vou ligar aqui, ó, para fazer barulho. Aqui eu tenho um LED. Olha como é que o LED está agora. Isso aqui está girando tão rápido, ó. Tão rápido, que ele fica aceso permanentemente. Ele está piscando muito rápido, só que o nosso olho não consegue enxergar ele piscando tão rápido. Então, pra gente, ele está completamente aceso. Então, a gente está conseguindo acender um LEDzinho só com o quê? Com o vento, com a força do vento batendo na palheta aqui. Então, a gente está fazendo justamente o quê? Indução eletromagnética. Ao invés de eu usar uma pilha para fazer esse cara girar, eu estou fazendo ele girar numa espira ou espiras em relação a um ímã ou ímãs para fazer o quê? A indução eletromagnética. Para fazer a reação, como você viu ali, usando a regra da mão direita, sempre se contrapondo. Interessante, né? Então isso é em relação ao vento. Em relação às outras coisas também. Vou mostrar agora, pelo menos, em relação à água. Como é que funciona mais ou menos uma hidrelétrica. Agora eu vou te mostrar como é que é numa usina hidrelétrica. Você viu agora na eólica que você usa o vento para poder fazer o seu motorzinho ali dentro, né? Sua turbina girar, e assim você tem energia elétrica sendo gerada. Agora eu vou te mostrar o que acontece com a queda d'água. Uma hidrelétrica, queda d'água. Numa termoelétrica ou numa termonuclear, por exemplo, você vai ter materiais
ali que vão fazer o aquecimento da água, vai virar vapor em alta pressão e assim você vai ter uma turbina girando. O princípio sempre é o mesmo. Você precisa de alguma coisa que faça uma força tão grande que faça uma turbina girar. Ou seja, uma turbina ali que você vai ter justamente o que você viu na indução eletromagnética, que é a espira, ou as espiras, a bobina, o fio enrolado e o ímã ou os ímãs, dependendo do contexto ali que você montar o negócio. Mas você vê que o princípio é o mesmo. Se você entendeu como é que funciona com a eólica, você vai perceber agora, ó, que não tem nada de diferente. Vamos observar aqui que a gente tem ali, ó, nossa torneirinha que vai ser a queda d'água, o mesmo motorzinho aqui, ó, com a nossa turbina aqui dentro e o nosso LED que a gente espera que acenda conforme isso aqui cai a água e gira a paleta, né? Então, ó, vou ligar bem forte aqui, ó, fazer bastante barulho. E aqui está o nosso LED. Olha lá. O LED fica aceso. Graças ao movimento do que? Da turbina aqui. LED aceso por causa da turbina aqui dentro, por causa do movimento entre o ímã e as espiras aqui dentro. Então percebeu que o princípio é o mesmo, só precisa de alguma coisa, seja lá qual for, que faça o quê? Esse cara aqui se mexer. Então isso é indução eletromagnética. Vamos olhar agora alguns outros exemplos do mundo real. Como é que a gente usa isso na prática? Onde que isso é usado, além da fabricação de energia elétrica, que é uma coisa muito importante para nós? Uma coisa interessante também é o tipo de lanterna que não usa pilha e bateria. Peraí, lanterna vai acender luz sem pilha e sem bateria? Mas como é que vai acender a luz então? Energia solar? Não. Na verdade é indução eletromagnética, a lei de Faraday-Lenz também. Aqui dentro dessa lanterna, a gente não tem nenhum tipo de pilha e bateria. Não tem nada desse tipo. Você vê que você tem uma engrenagem ali dentro, ó, uma engrenagemzinha. E ali dentro, acho que dá até pra ver que ali, ó, uma coisa com formato parecido com o que você viu ali naquela parte interna do motor eletromagnético que eu mostrei, que eu abri. Então, ó, bem parecido, né? Aparentemente temos algumas espiras aqui e devemos ter algum ímã aqui também. Então, o que vai acontecer quando a gente mexer aqui na engrenagem e girar esse negócio aqui? Vai fazer um movimento entre quem? Justamente entre espiras e ímãs. Logo você vai ter ali a indução eletromagnética acontecendo. Isso quer dizer que você pode gerar então o quê? Energia elétrica, o suficiente para acender o LED. Então, ó, repare que aqui eu não tenho nada. Mas quando eu aperto, você viu que, ó, ele acende os LEDs. Se eu ficar fazendo isso continuamente, ó, eu consigo muito bem acender a lanterna. Então você vê que tem a ver com o movimento aqui, ó, da engrenagem que movimenta. A engrenagem vai movimentando, ó, e vai fazendo um ímã passar aqui ao redor disso aqui. E ao fazer isso, ó, lei de Faraday-Lenz, indução eletromagnética. Eu consigo acender isso só com a força do meu dedo, só porque eu estou girando uma coisa, um ímã em relação a uma espira. Quando você olha aqui, a gente pode até ligar no circuito aqui um capacitor, alguma coisa que consiga armazenar energia, porque depois eu só faço isso, ó. Eu aperto o botãozinho e eu tenho uma energia aqui, ó, para eu poder usar durante algum tempo. E até um bom tempo. Então você vê que é interessante, né? Só pelo movimento mecânico, não tem pilha nem bateria. Indução eletromagnética. Uma curiosidade, já ouviu falar daquele cooktop por indução? É um fogão ali, um tipo de fogão que não tem, na verdade, a chama, que não é aquele fogão que você conhece, nem aquelas bocas, aquele cooktop que você tem ali, o gás com a chama e tudo mais. É um cooktop por indução, né? Olha o nome, indução. O que será que acontece? Que indução que é feita ali, né? Então observa aqui, isso daqui é um cooktop por indução. Ele tem aqui algum tipo de vidro temperado, certo? E aqui embaixo dele tem uma bobina. Então, ó, uma bobina ou uma espira, né? Então você vai ter ali basicamente um fio enrolado. Então aqui, embaixo disso aqui, se eu tirar essa placa, eu vou ter aqui um fio enrolado, certo? E outras coisas aqui dentro, claro. O que você acha que vai acontecer com o fio enrolado? O que ele vai fazer? Bom, eu preciso, para ter indução, eu preciso de quê? Eu também preciso de algum material ferromagnético, um ímã, alguma coisa assim, né? O que vai acontecer? Observa só a seguinte coisa.
Eu aqui tenho uma panela, certo? E uma outra panela. Elas são muito diferentes. Por quê? Se você for notar agora aqui, o que eu vou testar para você ver, não é qualquer panela que funciona, tá? Você vai perceber isso. Se você comprar uma panela qualquer e um cooktop desse por indução, pode ser que não funcione, a maioria não funciona. Vou te mostrar por quê. Observa aqui que eu tenho uma panela, certo? Normal, cerâmica por dentro e tal. Quando eu pego um ímã normal e coloco aqui, eu vejo que o ímã não agarra não. O ímã não agarra. Não tem nada ferromagnético, não tem nada ali de natureza ferromagnética, ferro ou aço, ou alguma coisa do tipo, naquele fundo de panela. Agora observa o que vai acontecer na outra panela. Outra panela, também tem uma cerâmica aqui e tal, e tem um fundo que é um pouquinho diferente. Quando eu pego o ímã fica. Então é certo que nessa panela aqui eu tenho algum material ferromagnético. Isso é certo. Então eu tenho alguma coisa aqui como ferro fundido ou aço aqui dentro. Por mais que eu possa ter alumínio também e outras coisas, eu também tenho com certeza algum material ferromagnético como ferro ou aço. Certo? Vamos ver agora a consequência disso quando eu colocar aqui, ó, no cooktop por indução. Vamos ver agora o que acontece quando a gente colocar as panelas em si, certo? Eu coloquei água nas panelas, vamos ver a consequência em cada panela. Observa agora que o cooktop está desligado, correto? Eu vou ligar, vou selecionar a potência aqui e já vou colocar, ó, essa panela. Você vai notar que ele fica reclamando. Ele não reconhece essa panela como uma panela que vai fazer qualquer tipo de reação igual ao cooktop. Então aqui, ó, não esquenta, não acontece nada. Está acusando um erro, está acusando, ó, como se não tivesse nada. Agora, olha outra panela. Opa, ela reconheceu alguma coisa. Eu posso aqui, ó, aumentar a potência para o máximo. Observa na panela. O que vai acontecer? Lembra que isso aqui é um cooktop. Isso quer dizer, então, que é uma coisa que vai esquentar a comida, o alimento. Então eu botei água. Eu espero que a água comece a esquentar e, consequentemente, depois ferver. Certo? Mesmo sem fogo, mesmo sem chama. Então aqui é uma questão de esperar e ver o que vai rolar. Já posso dizer que está ficando morninha a água. Certo? Já ajustamos a potência aqui para o máximo. Como que esse troço funciona, né? Isso é importante pra caramba. Vamos lá. Eu falei que ali dentro a gente tem uma espira, certo? Ali dentro, no fundo, a gente tem uma espira. Daquelas que você está acostumado a ver, o fio enrolado e tal. O que acontece, então, se a panela tiver um fundo com algum material que tenha uma liga metálica de ferro, níquel, no caso aço também, que vem do ferro e tal? O que vai acontecer nesse sentido? Bom, se você tiver uma espira ali, o qual você liga na tomada, ó, e passa corrente elétrica. O que a corrente elétrica faz numa espira? Na regra da mão direita, campo magnético. Então, ao redor de tudo isso aqui, né, dessa área de indução, que está escrito aqui, ó, indução, você consegue gerar uma corrente elétrica legal que vai gerar um campo magnético ao redor de tudo. Só que esse campo magnético, ele só vai ter alguma importância, alguma influência quando você tiver um material que seja ferromagnético, como o fundo dessa panela daqui é. Já essa outra panela aqui, ela não tem um fundo como você viu, né? O ímã não faz nada, não tem um fundo que tem nada de ferro magnético nele. Então, você coloca ali e age como se fosse o ar, como se não tivesse nada que impactasse, né? Agora, quando você coloca esse cara daqui, na hora ele liga e você vê que funciona, há algum processo de indução, ou seja, há o campo magnético do cooktop que vai agir no fundo da panela e vai fazer o quê? Esse que é o grande lance. Você vai ter vários elétrons ali dentro da panela, certo? Aqui no fundo da panela. Quando você liga o cooktop por indução, você cria um campo magnético aqui ao redor. E quando você faz isso, você vai ter ali um monte de elétron aqui no fundo da panela fazendo o quê? Começando a se movimentar, por causa da interação entre o material ferromagnético e a indução feita pela geração de campo magnético no cooktop. Então o campo, junto com o material ferromagnético aqui, que tem elétrons e tal, faz os elétrons se mexerem. E o que acontece quando os elétrons se mexem? Lembra que até num fio, o que acontece se você liga um fio
numa pilha, por exemplo. O que vai acontecer é que vai circular tanto elétron ali dentro que vai acontecer o tal do efeito Joule. Você vai ter um aquecimento advindo do quê? Do próprio movimento dos elétrons. Muitos elétrons passando, esquenta, a gente sabe disso. Né? Curto-circuito acontece por quê? Porque esquenta e pode pegar fogo. Aqui também, só que aqui é controlado. Então isso aqui em si é bem seguro. Tá? Isso aqui é seguro. É uma panela que ela é completamente segura. Pelo simples motivo de você não ter, ó, eu estou botando a mão aqui, ó, frio. Por quê? Porque aqui eu não tenho fogo, eu não tenho nada do tipo. Eu tenho só uma base de vidro temperado, o qual eu tenho uma aspira ali dentro que gera corrente elétrica o suficiente para poder agir na panela. Só e somente isso, entendeu? Então é diferente em relação ao fogo em si, né? O fogo, ele é perigoso, ele aquece ali o líquido que está na panela, por quê? Porque você vai ter o fogo diretamente no fundo da panela, por exemplo, de alumínio, que por consequência, pela condução, né? Você estuda isso no segundo ano, pela condução, consegue esquentar a água que está, por exemplo, ali no fundo, e por convecção você vai ter aquela água mexendo, borbulhando ali até ferver, certo? Aqui não tem fogo. Aqui são os elétrons na própria panela que vão fazer o quê? Ela se aquecer de maneira até mais igual aqui ao redor do que só concentrado aqui onde está a chama, e fazer isso aqui, por exemplo, ter uma água fervendo. Se você for olhar agora, ó, observa, tem bolinha, não sei se dá para ver a fumaça, dá sim, ó. Ó a fumaça aqui, você consegue já ver até a fumaça, ó. A fumaça saindo, uma opção de bolinha ali no fundo, ou seja, isso aqui já está começando a ferver, certo? Então isso aí é o cooktop por indução, ele funciona através da indução eletromagnética, como você viu. Só que o propósito aqui é outro, o propósito aqui é você conseguir fazer a manipulação no material ferromagnético para esquentar o alimento ali dentro. É um tipo de forno, de fogão ali mais moderno, né? Bom, vamos ver um exemplo aqui prático do dia a dia. Acho que muita gente já passou por isso e continua passando. Você também usa indução eletromagnética para um tipo de identificação, né? Que é o chamado de RFID, que é a identificação por radiofrequência, no qual você usa um cartão, por exemplo, de transporte normal para poder pegar ônibus ou metrô e coisas do gênero. Então, esse cara aqui, ele não tem nenhum tipo de alimentação, ele não tem uma bateria, uma pilha interna para poder ser usado eletronicamente, né? Ele depende de alguma coisa que faça ele ter energia para poder o chip aqui dentro ser lido. A princípio, você imagina, mas tem chip aqui dentro? Eu não consigo ver nada aqui dentro. Realmente, com essas pinturas são muito difíceis. Um cartão branco desse aqui, contra a luz, você até consegue ver um pouco do que está dentro. Mas eu vou te mostrar agora exatamente o que tem dentro dele. Que é isso daqui, ó. Tá vendo? Que na verdade você aqui tem uma espira. Ó, isso aqui é uma espira. Você tem uma espira com várias voltas aqui, o qual está ligada a um chipzinho aqui, ó. Então, uma espira com várias voltas, onde uma ponta aqui está ligada no chip e outra ponta está ligada também no chip. Então, de alguma forma, essa espira vai fornecer algum tipo de energia, ou seja, corrente elétrica, para ativar esse chip e ele poder, por exemplo, ser lido. Então, isso te lembra o que? A indução eletromagnética, né? Porque se aqui não tem pilha, não tem bateria, não tem nada, mas tem uma espira, isso quer dizer que se você mandar algum sinal, né? Ou seja, se você tiver alguma coisa aqui, algum campo magnético variável, lembra? Quando o campo magnético varia em relação à espira, o que acontece? Você tem indução eletromagnética, a lei de Faraday. Você vai ter aqui uma tensão e uma corrente se formando. Então, só o fato de eu aproximar alguma coisa com o campo magnético vai fazer a corrente circular e eu ter o quê? Esse chip, por exemplo, sendo ativado e podendo ser lido. Então, vamos observar como é que isso acontece em relação a um cartão desse, tá? Uma coisa importante em relação a esse tipo de cartão é que não necessariamente tem que ser um cartão igual esse que você está vendo. Tem um cartão aqui em branco, como eu falei, não tem nada, ele só tem o código dele aqui dentro, mas ele não é de bilhete único ou algo do tipo. Temos esse tipo de coisa, por exemplo, como você pode ver, que nada mais é do que uma espécie de chaveirinho, que é muito útil, por exemplo, caso a pessoa queira entrar numa garagem de um prédio ou algo do tipo, que é automatizar o sistema, ao invés de um porteiro ou alguma coisa ter que um controle remoto, precisar abrir o portão, é só você passar isso aqui num local que leia e pronto, ele vai abrir para você o portão. Ele vai saber que você é você, e isso é o que importa, entendeu? Então tem várias coisas, tem cartões para abrir qualquer coisa, você vai ter ali um cartão que te identifique para alguma finalidade qualquer, em algum ambiente qualquer.
Você tem também ali o tag do pedágio, por exemplo. Você ali tem o Connect Car, o tag, o Sem Parar, né? Você tem várias coisas ali, o Veloy, várias empresas que fazem aquilo, que você coloca no para-brisa do carro, você passa ali no pedágio e ele sabe que você é você, sabe às vezes qual é o seu saldo, ou então vai debitar ali para você pagar depois na sua conta, boleto ou cartão de crédito. E só o fato de você passar ali, ter aquele leitorzinho ali em cima que vai enviar o sinal e receber depois para ser lido, já identifica. E também você tem ali a mesma coisa no shopping, né? Muitas vezes você, ao invés de ir lá tirar o ticket no shopping, você pode passar com o seu carro com um tagzinho ali, que ele basicamente vai chegar ali, vai ler que aquilo é seu, está no seu nome e tal, na sua placa, e já vai saber. Na hora que você sair, ele fala, ó, a pessoa ficou aqui 5 horas no shopping. Aí ele vai saber que você ficou 5 horas e vai mandar para tua fatura para você pagar depois. Entendeu? Então é um jeito muito útil, o qual, mesmo sendo tag, mesmo sendo chaveiro, mesmo sendo cartão, você percebe que não tem, é aspira, na verdade, você não tem nenhum tipo de pilha, bateria, só uma aspira. Que você vai poder, através de um pulso, de um campo magnético que varia ali, fazer você energizar ali aquele chipzinho, através de indução eletromagnética, e assim você vai ler a informação. Então, vamos dar uma checada aqui agora numa coisa importante, né? Na identificação. Eu fiz um programa aqui simples para você poder ver como que eu posso basicamente identificar que o cartão é meu. Está no meu nome, tem o meu código, por exemplo, observe. Então, agora eu vou te mostrar como é que você pode, por exemplo, criar algum tipo de identificação. Vamos supor que você queira pegar um cartão desses aí e fazer qualquer coisa. Você é aluno e a escola vai te identificar, por exemplo, com seu nome, sei lá, botar informação qualquer, seu tipo sanguíneo, sua matrícula, sua data de nascimento, sei lá, qualquer coisa. Isso é possível de fazer, é só você programar no chipzinho do cartão que você viu, aquele chipzinho dentro daquele sistema que tem Expira em volta, certo? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um cartão em branco, tá? Que eu já programei para colocar o meu nome dentro, pode ser qualquer coisa como eu falei. E eu tenho aqui o leitor do Arduino, né, que eu posso ligar o Arduino, que é um leitor RFID. É um leitor de cartão desses sistemas de chaveirinho ou sistema que for que use RFID. Então o que a gente vai fazer aqui basicamente é colocar o cartão e ele vai me dizer que eu sou eu. Só isso, nada demais. Então, ó, eu coloco o cartão aqui e ele vai me dizer, ó, ele está buscando ali informação pessoal, né, da pessoa, ele dá a identificação do cartão, o númerozinho lá, o código, que cada cartão tem o seu, né, cada cartão tem o seu código, então ele vai fazer o quê? Ele vai dizer qual é esse número e ali embaixo o nome, Patrick Antonioli, é o meu nome. Então você vê que basicamente eu usei um sistema muito simples, eu só pedi para que ele colocasse o meu nome no cartão, você poderia fazer isso para qualquer informação, para qualquer propósito, né? Então isso é importante, é um cartão simples, barato, bobo, que você consegue comprar facilmente de maneira bem barata e você consegue montar um sistema de automação de qualquer coisa, serve para qualquer coisa que você consiga imaginar, o qual você consiga preencher ele com algum dado e depois você poder ler para você poder fazer alguma coisa. No próximo exemplo eu vou te mostrar como que você consegue, por exemplo, programar ele para deixar alguém passar ou não em algum lugar. Então agora eu vou te mostrar uma outra coisa. Como você pode programar, por exemplo, o cartãozinho ali para ele poder permitir que você passe em algum lugar. Então eu vou dar 3 possibilidades. Uma delas vai ser você poder chegar ali, passar o cartão e falar, beleza, você pode passar, certo? Esse vai ser o nosso bilhete único. Outra possibilidade, peraí, tem um problema no seu cadastro, você tem que ir na administração para poder resolver, você não pode passar. E vai ser o nosso chaveiro azul. Você não pode passar, permissão negada, esse cartão seu não tem nada a ver aqui com o nosso lugar, tá? Então, por exemplo, esse cartão branco vai ser esse caso. E na tela vai aparecer também escrito qual é a situação que você tem que fazer. E aqui também, em nosso sistema, vão ter 3 luzinhas, tá? Você vai ter 3 luzes. A luz que você vai ter aqui, vermelha, significa que você não pode passar. A amarela, que você está numa situação ali que você tem que procurar a administração para resolver. E a verde, passagem concedida, nenhum problema, tá? Então vamos verificar agora como é que fica esse negócio. Então o que a gente tem que fazer é só botar o cartão na base. Então repare que se eu pegar o cartão aqui, ó, branco, e eu colocar aqui na base, opa, acendeu vermelho, ó. Problema. Quando a gente for na tela, olha o que aparece. Permissão negada. Ele não deixou você entrar com esse cartão que tem essa identificação, certo? Se eu pegar agora o chaveirinho, por exemplo, e colocar aqui, vai mudar. Opa, amarelo. Tem um problema no cartão aí.
Aí ele vai dizer ali, ó, problema no cadastro, procurar administração. Então tem algum problema ali para você resolver com esse seu chaveiro, essa sua identificação. E no bilhete único, bom, se a gente colocar aqui, opa, verdinho, pode passar. Então se você olhar, ó, passagem permitida, ele deixa você passar nessa situação, certo? Então você vê que isso aí serve para qualquer coisa. Eu dei um exemplo aqui bobo de você poder, sei lá, abrir uma catraca ou algo do tipo, mas você pode fazer para qualquer coisa, para automatizar basicamente qualquer coisa que você queira usar o cartão através da indução eletromagnética, sem precisar de pilha, bateria nem nada, só através de um cartãozinho, para você poder fazer o que você quiser, até abrir a porta da sua casa, se for o caso, beleza? Então você vê que a indução eletromagnética, a lei de Faraday-Lenz, serve para uma infinidade de coisas. Eu dei só alguns exemplos aqui, mas tem muito mais. E para, como você viu, fornecimento de energia elétrica, a geração que chega até a sua casa, por exemplo, ali para você ligar tudo. Então é uma coisa muito ampla, né, e muito importante no mundo contemporâneo. Então valeu aí, boa sorte, bons estudos.